pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês a análise completa do trailer do segundo volume de Stranger Things 5. Logo tá chegando aí o momento que a gente vai ver os episódios 5 até o episódio 7 de Stranger Things. E é claro que foi lançado um trailer englobando as cenas desse volume, né? E como eu falei no vídeo de hoje, a gente vai analisar algum desses momentos que passam no trailer. E caso seja a primeira vez que você esteja vendo uma análise aqui do Plantão Geek, eu preciso explicar uma coisa rapidinho. Eu não analiso as coisas pela ordem que aparece no trailer. E sim, acabo montando sequências, né? Ou seja, acabo juntando as cenas que fazem parte do mesmo momento e analisando elas juntas. E é claro que a análise aqui do Plantão Geek não engloba apenas teorias, como também engloba questões técnicas de cinema, né? Eu venho trabalhando aí nessa área por quase 10 anos da minha vida e eu gosto de pontuar algumas coisas de fotografia, de roteiro, que podem ajudar a gente a entender mais sobre o que tá acontecendo naquela cena. Se você já curtiu a temática do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, gosta de filme, série e por aí vai. Aí, é claro, você é super convidado a comentar aí embaixo os seus momentos favoritos do trailer, tá? Compartilhar suas teorias. Manda brasa, gente. O comentário é de vocês. This is not over. Not by a long shot. Bom, vamos lá, né? A primeira coisa que a gente percebe nesse trailer era que, como esperado, os planos fracassaram no primeiro volume, né? Isso era uma parada que eu já tinha comentado aqui no canal. Stranger Things está seguindo um tipo de estrutura distópica, né? De apocalipse. Ou seja, vai ter muito discurso de desistência, né? De não saber se vai viver o dia de amanhã, de sentir o peso de uma responsabilidade, de repente, né? Olha só, a gente falhou no plano de salvar as crianças, a gente não tá forte o suficiente pra vencer o Vecna, e agora, né? O que vai ser de Hawkins? O que vai ser da gente? O que vai ser do nosso futuro? Esse tipo de diálogo aconteceu um pouquinho no primeiro volume, no segundo vai acontecer com uma intensidade muito maior, e você pode triplicar isso até o último episódio de Stranger Things. A gente começa a primeira sequência justamente num momento como esse, depois que o Will conseguiu lá usar os poderes dele, né? Fez essa descoberta que ele consegue controlar a mente colmeia. Inclusive tem um vídeo aqui no canal só de eu falando sobre os poderes do Will. Eles não são exatamente como os poderes da Eleven. Esses poderes deles são temporários, então se você não entendeu muito bem como é que funciona agora essa dinâmica com o Will, eu vou deixar aqui um vídeo no card pra você conferir depois. Mas enfim, né, a gente tem uma cena que tá o Will e a Joyce lá na cabana do Hopper. O Will tá comentando justamente isso que eu tava falando agora há pouco, né, sobre como ele se sente um fracassado, né, o grupo todo falhou em proteger as crianças, todo aquele esforço, toda aquela dor, toda aquela batalha foi pra nada, as crianças foram levadas mesmo assim, e a Joyce aqui tá fazendo o papel da pessoa que ainda tem esperança de um dia melhor, né? Essa cena aqui, ela representa muito conforto pro personagem, porque a gente tem a presença de bastante tons quentes aqui. Eu gostei muito pessoalmente desse enquadramento, né, que você tem algumas luzes amarelas meio que contornando a entrada da porta, onde a gente consegue ver que tá rolando uma cena da Joyce e do Will. Essa luz amarela contorna também o corpo do Will, o corpo da Joyce, então com certeza vai ser uma cena de conforto, onde o Will vai estar se sentindo muito péssimo pelo plano ter falhado, e com certeza ele não vai ser o único do grupo nesse estado, tá, gente? Só que nesse momento aqui, eu acredito que pelo Will ter descoberto esses dons dele, talvez ele sinta essa pressão de poder ter feito mais. Quem sabe se ele tivesse descoberto isso antes. Esse tipo de julgamento, né, esse tipo de cobrança pessoal, com certeza vai vir por parte do Will, e a Joyce tá ali pra poder oferecer algumas palavras de conforto pra ele. Indo agora pra segunda sequência, né, é bom lembrar que o segundo volume, ele vai continuar exatamente da onde parou, como a gente pôde ver naquele take do Will ainda lá, né, no meio da treta. Então esperem que todos os núcleos vão continuar da onde pararam. Isso inclui o pessoal que está no mundo invertido. A última vez que a gente viu a Eleven e o Hopper, por exemplo, eles tinham acabado de encontrar a Kali. E pelo visto, pelo que você pode ver aqui nesse take que tá mostrando na tela, a Kali, ela pode até não estar pronta pra usar os poderes dela, né? Mas com certeza a bicha sabe lutar, porque aqui ela tá indo na voadora praticamente em cima de um militar pra derrubar ele no chão e toda aquela coisa. E eu acho muito pertinente você colocar um detalhe desse, porque vamos nos lembrar que a Kali é uma personagem que ela viveu na rua, gente. Então ela não depende só dos poderes dela, né? Com certeza aqui ela vai estar muito fraca pra utilizar esses poderes, então ela vai ajudar da forma que ela pode, que é indo na porrada mesmo. Eventualmente a Eleven deve atuar
atualizar a Kali sobre o que tá acontecendo, né? Sobre o Vecna, sobre essa necessidade de parar ele. E a gente tem aqui um plano e um contraplano da Eleven conversando com a Kali, falando justamente isso. E é interessante como a Kali tá totalmente azulada, com aquela ambientação de mundo invertido, é claro, só que aqui a gente tem mais de um tom de azul. Então traz o quê? Traz a tristeza da situação, né? Porque eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas, gente, a Kali, ela não tava sozinha no mundo a última vez que a gente viu ela. Ela tinha um grupo que era praticamente a nova família dela, e eles viviam por aí nos estados ali do país. E aí fica o questionamento, né? O que aconteceu com essa galera? Com certeza, né? Uma chance grande que tem aí é que o governo tenha matado todo mundo. Então pensa que é uma menina que perdeu a família recente, tá presa sabe Deus quanto tempo com um monte de coisa que machuca ela, apontado pra ela. Que isso é uma coisa, né, um detalhe que muita gente não percebeu também. A gente viu o efeito de uma arma sônica apontada pra Eleven. A Kali tinha várias armas sônicas apontadas pra ela e ainda por cima estavam tirando o sangue da menina. Só o fato de você ter várias armas sônicas já mostra o quanto que essa menina é forte, né? Uma característica que muita gente tinha se esquecido, né? Eu ouso dizer que muita gente até agora não percebeu o quão forte a Kali é e o quão importante pode ser a participação dela, porque ela é alguém que ensinou muito pra Eleven na segunda temporada, né? Nessa questão dos poderes. Então é natural que ela seja representada nessa conversa com uma tristeza muito grande. Enquanto a Eleven, ela tem essa faixa azulada do mundo invertido, mas também uma iluminação amarela presente. Esse amarelo, por sua vez, representa solução, né? Sempre que a gente tem um tom de amarelo que não é tão forte desse jeito, pode remeter a ideia, a solução, a uma percepção ali que vai ser muito importante no futuro. Então é claro, né, não é surpresa nenhuma que a Eleven vai participar desse desfecho aí do Vecna, vai participar da maneira que eles vão sair do mundo invertido aqui, né, provavelmente. Então toda a paleta de cor selecionada aqui também é muito pertinente com a cena, ao meu ver. Ah, e só lembrando, gente, a fonte para todas as observações de cinema que eu faço, né, vem de muito estudo, é claro, muitos anos trabalhando com isso, e você também encontra todos os livros, todos os materiais que eu consulto aí na descrição, tá? Então você pode ter acesso também. Eu queria fazer um último comentário, né, que eu vi algumas pessoas teorizando sobre a possibilidade da Kali trair a Eleven, né, trair o grupo. E, gente, é uma teoria, assim, que eu considero válida e tudo mais, porque faz tempo que a gente não vê essa personagem, só que eu, pessoalmente, não acredito nessa teoria, eu não acho muito coerente, porque a Kali, ao meu ver, né, na minha interpretação dessa personagem, ela ama a Eleven, gente. Ela se machucou pelo ato da Eleven ter abandonado ela, porque a menina tinha sentido que ela tinha reencontrado a família, né, no momento que a Eleven apareceu. Mas eu não acho que ela simplesmente ia virar contra a Eleven e apoiar o Vecna, que é um cara, assim, que ela não vê há muitos e muitos anos. Ela provavelmente vai aprender nesse segundo volume que o número 1 é o Vecna e é ele que tá causando esse problema. Então, assim, eu não acho que trouxeram a personagem de volta só pra poder trair a Eleven. Eu acho que não é necessário esse tipo de obstáculo. Muito pelo contrário, eu acredito que a Kali foi trazida de volta na trama justamente pra morrer no lugar da Eleven. Isso é uma coisa que Stranger Things faz muito, inclusive, né? Mata personagens suporte. E nesse caso, a Kali não é uma protagonista, gente. Ela é uma personagem suporte. E eu acredito que a morte dessa personagem pode trazer pra Eleven aquela sensação de que alguém como ela, que vai estar sendo representado ali pela Kali, não tem um futuro feliz, né? Não pode ter ali um futuro pra si mesma. Sem falar que a Kali, gente, você gostando ou não da personagem dela, você gostando ou não do episódio que ela aparece, ela é a única pessoa no momento que pode entender 100% das experiências que a Eleven teve no laboratório, porque ela também viveu lá. Então eu acho que vai ter uma dinâmica muito interessante que vai poder ser explorada a partir aí da presença dessa personagem. Bom, de qualquer forma, não vai demorar muito para essas personagens unirem forças, já que a gente tem um take de vários escombros, né, indo na direção delas, e você consegue ver a Kali e a Eleven juntas desviando esses escombros, né? Na verdade, eu acho que é a Eleven que tá desviando tudo, e a Kali tá pertinho dela, porque a Kali, até onde a gente sabe, não tem telecinese, né? O dom dela envolve ilusão. É uma ilusão super poderosa, pode ser muito mais aprofundada, inclusive. E o Hopper, é claro, tá ali do ladinho delas, né? Ele tá chamando as meninas pra acompanhar ele. Enquanto tudo isso acontece, o outro grupo que tá no mundo invertido, que é o Jonathan, a Nancy, o Steve e o Dustin, vão direto pro laboratório de
Hawkins depois que o Dustin descobriu que é ali que possivelmente aquele muro enorme foi forjado, né? Então eles estão indo basicamente atrás de respostas e eu acredito que eles vão ter conhecimento de alguma coisa que ainda não sabemos. Isso porque na fotografia a gente também tem aquela questão da solução, né? Representada aqui pela luz das lanternas, que tá bem amarelada, né? Geralmente uma lanterna é representada com branco muito forte, mas aqui a luz tá propositalmente amarela, justamente para remeter essa parada de solução que eu falei. O que é interessante nesses takes do laboratório é que a gente já vê alguns vislumbres muito claros aqui de que o mundo invertido, ele tá derretendo de certa forma, né? Tem esse take aqui, por exemplo, que mostra o Steve também com a luz amarela, né? Ou seja, também com aquela questão de solução, observando junto do Dustin uma espécie de porta, né? Alguma coisa que é feita de metal, toda derretida, até numa coloração esbranquiçada, né, diferente das coisas que a gente já viu. E pelo fato da gente ter aqui o amarelo da solução presente no take, é possível que tenha algum insight do Dustin, ou então algum insight do próprio Steve, algum questionamento, né, desse personagem, envolvendo as propriedades ali do mundo invertido. E é bom lembrar que no próprio trailer, o Dustin comenta, né, que tudo aquilo que a gente sabia do mundo invertido estava errado. Então o próprio trailer levanta esse questionamento, aponta, né, pra audiência que possivelmente tem alguma coisa que a gente não sabe. Isso me leva para uma teoria que a gente teve aqui no Plantão Geek faz um tempo, né? Mas que não é exclusiva minha, né? Que fique bem claro. Que eu acredito muito que o real vilão da parada é o Mind Flayer, né? Que o Dustin, ele vai estar certo no final do Vecna ter sido um general do Mind Flayer, né? Eu acredito que uma figura tão mística, tão cósmica, digamos assim, né? Como o Mind Flayer, ele não vai ser descartado, gente. Ele é o devorador de mundos. Ou seja, ele é uma figura que se acha superior a tudo e que tem como intuito devorar mundos. É isso que ele quer fazer com Hawkins, né? Parece muito semelhante aos objetivos do Vecna. Então eu acho que o Vecna tá sendo uma peça no meio disso tudo, né? Não que ele seja bonzinho nem nada do tipo, não tô falando isso. Eu só tô falando aqui que o problema vai ficar em cima do Mind Flayer e não do Vecna no final das contas. E ao meu ver, eu acho isso muito mais interessante, tá, gente? Eu prefiro muito mais um vilão cósmico do que um cara que ficou revoltado com a vida, que se acha superior e agora ele vai ser esse vilão que é muito característico, assim, de diversas produções, né? O Vecna, ele é um vilão bem construído, não me entenda errado aqui, mas é que a proposta de Stranger Things sempre foi abraçar o lado cósmico, o lado que brinca com ficção científica, sabe? Com física e por aí vai. Então eu acho interessante a gente voltar pra essa definição original da série na hora de encerrar ela. E eu acredito, né, que isso vai ser justificado no episódio 7, que se chama A Ponte. Teve até alguns de vocês que apontaram, né, uma cena que o Sr. Clark, no primeiro volume da 5ª temporada, ele tá explicando o conceito de buraco negro, e eu acredito que esse conceito vai ser utilizado na série, né? Não tem por que você filmar uma cena que envolva essa explicação, sendo que você não vai usar na série. Não faz o menor sentido você fazer isso. Você poderia colocar qualquer coisa. Por que você colocou aquilo? Então, pra mim, eu acredito que o Mind Flayer, ele quer criar um tipo de ponte da dimensão X até Hawkins, né? E essa ponte é chamada de mundo invertido. Quem viu o meu vídeo falando sobre as dimensões presentes em Stranger Things, que é esse daqui, ó, que tá no card, sabe muito bem que existe uma dimensão onde o Henry foi enviado, né, pra dimensão X, que se chama Hellscape. Só que a partir do momento que foi criado o mundo invertido, o Hellscape foi substituído. Ou seja, a conexão entre Hawkins e a dimensão X, que é como se fosse a dimensão mãe do mundo invertido, seria justamente o Hellscape. Só que agora, mundo invertido tomou o lugar de Hellscape. Ou seja, a ponte é o próprio mundo invertido. E eu acredito que o Mind Flayer quer usar essa ponte para ir devorar a nossa dimensão, né? Hawkins. De qualquer forma, né? Independente de qual teoria vai se seguir aí na série, as coisas lá no laboratório não vão terminar bem, né? Porque a gente tem esses takes recheados de vermelho, o vermelho que representa perigo, né? Dos personagens olhando para cima e vendo uma enorme forma, né? Uma forma misteriosa ali, ajudando a derreter o laboratório. Então, como esperado, essa forma não foi a Eleven que fez, né? Eu acredito que ainda vão seguir com esse pensamento. Quando saiu esse take ali no primeiro trailer, muita gente achou que era a Eleven, eu falava que não. Muita gente achou que era a Eleven causando algum tipo de explosão, eu não acho que seja. Deve ser alguma forma misteriosa que ainda vai ser explicada, né? Mas de qualquer forma tá assustando todos os personagens e eventualmente vai explodir.
deixando o mundo invertido ainda mais instável, né? Porque esse derretimento do mundo invertido vai continuar, né? Tá até no céu, parece que o céu tá caindo, né? No mundo invertido, nesse take aqui, dá pra ver bem, por exemplo. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção é que a gente vê aqui a explosão passar de vermelha para azul. E na hora da gente estudar aqui as cores, né, a paleta de cor da cinematografia, isso também tem um significado. O vermelho, que é um tom quente e passa esse perigo para a cena, ele vai para sua paleta oposta, né? Ou seja, ele se transforma num tom frio e vira azul. Só que o azul, gente, nessa tonalidade super clara que tá aqui, ele remete muito à proteção. E se vocês acompanham as análises do Plantão Geek, vocês já sabem que as cores em cinematografia, elas não devem ser analisadas de forma isolada. Existe uma série de fatores que você analisa quando você tá vendo cor, e uma delas é justamente o que é chamado de acordo cromático. Ou seja, as 3 cores mais predominantes ali da cena e como elas mudam de frame para frame. Você passar de um tom quente para um tom frio de uma forma tão súbita faz com que essa proteção que o tom azul traria fosse rompida. Ou seja, pelo fato da cor anterior desse take ser vermelha, esse tom azul aqui, ele não representa proteção, ele representa o rompimento dessa proteção. De forma muito simples, o que eu tô falando aqui, gente, é que nessa cena, possivelmente, a gente tá vendo que essa explosão perigosa, ela vai causar o rompimento de alguma coisa que protegia a cidade de Hawkins da influência do mundo invertido. Vai dar muito ruim, gente. É melhor a gente correr, porque isso daqui não vai ser bom pros personagens. Vai fazer com que as dimensões fiquem ainda mais instáveis e não vai ter proteção nenhuma pros personagens, tá bom? É isso que a paleta de cores tá me informando aqui. Ufa, foi muita coisa agora, né, pra falar dessa paleta de cor e tudo mais. Eu preciso me hidratar, gente, porque, olha, não falem muito sem tomar água, tá? Porque faz mal. Inclusive, gente, pra esse segundo volume que promete tanta ação, é sempre importante a gente lembrar que a gente precisa se hidratar. Não adianta só ficar gritando igual eu faço lá nos react, né, assistindo a série e tudo mais. Tem que se hidratar. E eu faço isso com uma garrafa temática, né, gente? Olha só que linda essa garrafa da coleção da Go Case. Ela é até personalizadinha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem o meu nome. E a Go Case tá com uma promoção incrível nos produtos de Stranger Things, que você pode adquirir também. Além de garrafa, que pode ou não ser personalizada, né? Vai se você quiser. Tem também capinha de celular, mochila e muito mais. E aí, pra ajudar vocês geekeiros, né? Tem cupom fresquinho pra você conseguir esses produtos com um desconto. Basta você adicionar o seu produto lá no carrinho e usar o cupom Plantão Geek, que você já consegue um desconto show de bola, tá? Bom, agora que a gente já se hidratou, né, dá pra voltar aqui pra análise. Seguindo o raciocínio ali do primeiro volume, é natural que a Eleven e o Hopper precisam tirar a Callie dali o mais rápido possível. Ela tá fragilizada, tem um monte de militar no encalço deles, então eu acredito que eles não vão conseguir encontrar o Dustin e o resto do pessoal. Pelo menos não naquele momento, eles precisam voltar pra casa primeiro. Isso também é possível a gente perceber, porque lá pra frente, eu ainda vou analisar direito esse momento com vocês, mas só pra citar aqui, a gente tem um momento que a Eleven volta pro mundo invertido pra poder resgatar o Dustin e tudo mais, e ela tá com um figurino diferente do figurino que ela está ali com a Callie. Ou seja, são 2 momentos diferentes que a Eleven vai pro mundo invertido. O que me faz acreditar que ela, a princípio, vai sair dali com o Hopper e com a Callie, sem o Dustin e o resto do pessoal, né? Eu acho que não vai dar tempo deles resgatarem o pessoal naquele momento. Mas vamos comentar uma coisa de cada vez aqui. A gente tem esse momento que já tá de manhã, né? Ou seja, a Callie, a Eleven e o Hopper conseguem voltar pra nossa dimensão. E tem essa cena da Eleven na rádio, com um fone gigantesco, né? Tentando localizar alguém. Nesse fone, tem algumas teorias possíveis, né? Se for ela tentando procurar o Vecna, deve estar tocando alguma música. E aí eu queria saber de vocês, né? Qual seria a música favorita da Eleven pra tocar num fone? Eu, pessoalmente, acharia lindíssimo se fosse Every Breath You Take, que seria a música que ela dançou com o Mike lá no Snowball. Mas também tem a teoria de que ela não tá escutando música nenhuma, ela só tá precisando daquele ruído, sabe? Pra poder se concentrar melhor. E aí o som que tá saindo do fone deve ser pura estática. Não sei, vocês comentam aí qual teoria vocês acham mais legal. É importante a gente ressaltar que tem muito amarelo, né, nessa cena com a Eleven, ou seja, possivelmente vem alguma solução daqui, algo que não deve ser muito perigoso pra ela, porque apesar dela estar usando um shortinho vermelho, esse vermelho não é muito presente aqui no acordo cromático, né?
né? Ou seja, ele não tá tão forte. De forma que eu penso que isso daqui que ela tá fazendo não vai ser muito perigoso pra ela, não. Depois disso, eu acredito que finalmente a Eleven vai trocar de figurino e vai ter aquela roupinha que parece meio que um maiô, né? Que é uma roupa que ela usa na banheira ali também. Essa roupinha já até tinha aparecido ali no primeiro trailer, né? De Stranger Things, ali da 5ª temporada. O que é interessante é que quando a noite chegar, né? Desse mesmo dia que a gente tá analisando, vão rolar alguns experimentos, né? Como, por exemplo, a Robin, o Mike e o Will usarem um Demogorgon pra alguma coisa, né? A gente tem esse take aqui do Demogorgon tomando vários choques, numa nítida referência a Frankenstein, né, gente? Porque quando você vê um monstro tomando choque pra ser reanimado, pra acontecer qualquer coisa assim, nitidamente Frankenstein, tá? Não tem como. É interessante que a gente também tem um take de fora da rádio, né? Que o Will tá usando os poderes dele, enquanto tá sendo observado pela Robin e pelo Mike. E a gente já volta pra esse take, tá? Porque eu tenho uma teoria envolvendo isso. Mas aqui, pra mim, uma coisa que é nítida é que devem estar utilizando do Demogorgon pra ajudar nos poderes do Will de certa forma. Porque é bom a gente se lembrar que o Will só consegue usar os poderes dele quando ele tá próximo da mente colmeia. O Demogorgon faz parte dessa mente colmeia. Então é como se fosse uma espécie de talismã pro Will, né? Ele tem que estar perto de alguma coisa que tem a ver com o mundo invertido, que tem a ver com mente colmeia, pra ele conseguir usar os poderes. E pra mim é isso que eles estão fazendo aqui, envolvendo esse Demogorgon e tudo mais. E eu acho que a gente também já tem a nossa resposta do porquê o 5º episódio se chama Tratamento de Choque, né? Deve ser por conta desse momento com o Demogorgon aqui, né? Que tá recebendo um tratamento de choque. Depois desse momento, eu acho que vai ter algumas pequenas missões que vão estar acontecendo. A gente sabe que vai rolar um ataque no hospital de Hawkins, e eu acredito que esse momento que a gente tá vendo aqui vai ser antes desse ataque, tá? Já a gente fala mais sobre isso, mas eu acredito que isso daqui é antes desse ataque começar ali no hospital. O restante da teoria a gente comenta quando for chegar a hora ali de analisar a questão do hospital em si. O ponto é que depois desse rolê aqui com o Will, o pessoal vai dar uma separada pra cada um fazer alguma coisa. Enquanto a Robin vai lá pro hospital, o Mike deve ir junto com a Eleven e alguma outra pessoa resgatar o pessoal do mundo invertido, porque a gente tem esse take aqui do Mike pela primeira vez no mundo invertido, né? Agora de forma oficial, porque não vamos contar ali a presença do Mike nos túneis na 2ª temporada. Aqui é o mundo invertido real oficial mesmo. E dá pra ver que a Eleven tá junto com ele na cena, porque dá pra ver parte da roupa dela aqui atrás. Além de que temos esse take do Mike olhando pra cima, que podemos ver que tem alguém atrás dele com uma pulseira azul, né? E essa aqui é a pulseirinha azul que o Hopper deu pra Eleven. Então dá pra identificar a presença dela nessa cena por conta disso. Uma coisa interessante é que além de termos novamente o tom de solução nessa cena, né? E eu acredito que essa solução seja resgatar com sucesso Dustin e os outros ali do mundo invertido. A gente também tem uma sombra, né? Uma coloração vermelha aqui em parte do rosto do Mike, representando que essa pequena viagem deles aqui no mundo invertido vai ser um pouquinho perigosa. Não vai ser um negócio assim tranquilo pra eles, não. E isso fica nítido quando temos outros takes da Eleven utilizando ali poderes, né? Atacando alguma coisa que tá no mundo invertido. E aqui, gente, estamos na biblioteca de Hawkins, tá? É muito possível que seja a biblioteca por conta dos arcos que estão formando ali atrás, né? Tem o formato exato do interior da biblioteca de Hawkins. E existem teorias que indicam que a Eleven está ajudando o Will nessa cena, porque esse take aqui é semelhante a este outro take que foi revelado em um outro trailer de Stranger Things. A coloração é semelhante e tudo mais. Eu acho super possível, tá? Eu realmente acho possível que seja um take da Eleven salvando o Will, mas também pode não ser. Tá? Porque eu acredito que esse take do Will, ele esteja sendo atacado pelo Vecna. Eu tenho a impressão de ver algumas garrinhas ali, sabe? Perto do rosto dele. Então eu acho que o Vecna tá dando uma torturada no Will aqui. Pode ser parte da visão dele e não parte do cenário. Porque a Eleven, ela está destruindo o cenário aqui, né? Alguma vinha, alguma coisa assim que tá na frente dela. De qualquer forma, as duas teorias podem se unir e pode ser que o Will esteja tendo algum tipo de visão enquanto a Eleven tenta salvar ele nessa cena, né? Por que não? Depois do ataque do hospital, enquanto o pessoal tá lidando ali com as questões do mundo invertido, a gente vai ter o restante do grupo dentro do caminhão do Murray, planejando um ataque na base militar. A gente tem alguns momentos antes da missão acontecer, né? Como, por exemplo, o Dustin e o Steve falando ali que se você morrer, eu morro junto e não sei o que. Ou seja, aquela inimizade que estava sendo construída ali, aquelas picuinhas que eles estavam tendo, vão ser lidadas de forma rápida, né? Deve ter um pedido de desculpa aqui, algum momento emocionante,
diferente, algo que eles devem ter passado ali no mundo invertido, que vão fazer eles reatar aquela amizade que a gente gosta tanto. E a gente sabe que, obviamente, isso vem depois de todo aquele rolê do mundo invertido, porque a Eleven e o Mike, né, o restante do pessoal já está de volta nessa mesma cena, né? Você vê que os figurinos são os mesmos. Por exemplo, a gente tem aqui o Steve com o boné pra trás nesse take, e nesse outro take também. Enquanto a Eleven tava com o mesmo figurino que ela tava no mundo invertido, o Mike tá aqui junto com ela, sabe? Então, naturalmente, essa cena vem depois de todo aquele rolê no mundo invertido, depois de resgatar Dustin e companhia e tudo mais. E é claro, temos aqui vermelho, perigo, né? Um vermelho muito intenso de perigo. Então esse ataque na base militar vai ser complicado, gente. E lembrando que nessa cena eles estão dentro do caminhão do Murray, tá? Dá até pra perceber ali as laterais do caminhão arranhadas pelas patas do Demogorgon de um ataque anterior, né? Que teve no primeiro volume. Além de que esse é um momento em que nitidamente a Eleven tá reafirmando pro Mike alguma coisa, né? Ela toca na mão dele, que tá tocando ali no ombro dela. Possivelmente um pedindo pro outro tomar cuidado e esse tipo de coisa, porque eles não estão indo junto com o pessoal atacar a base militar, né? Eles estão meio que só pegando uma carona. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente tem momentos exatos que tá rolando um ataque na base militar e que a gente tem essa coloração de vermelho, que dá pra ver o Dustin, o Steve, a Nancy, o Will, a Robin e o Lucas. Esse pessoal todo está dentro do caminhão. Mike e Eleven não estão. Inclusive, a gente tem esse momento épico, onde simplesmente a Nancy sai ali do topo do caminhão e começa a metralhar todos os militares que estão ali trocando tiro com o pessoal. Então, pra mim, nitidamente, isso aqui é pra ganhar tempo pra alguma coisa, tá? O Murray quebra o portão ali, invade com o caminhão, toda aquela coisa, mas eles sabem que eles não vão conseguir, tipo, matar todo mundo dos militares aqui ou fazer qualquer coisa. Então, pra mim, é muito nítido que a intenção do grupo aqui, nesse ataque com os militares, é ganhar tempo pra alguma coisa. E como a Eleven e o Mike não estão no caminhão nesse momento exato do ataque, só estavam alguns momentos antes, né? Isso me faz crer que o pessoal vai ter missões separadas. E é bom lembrar que não é só o Mike e a Eleven que não estão nesse ataque, né? O Hopper e a Joyce também não estão por aqui. Uma questão interessante que eu queria levantar, né, observando esses takes dos militares, é que depois do ataque ali que rolou no último episódio da 5ª temporada, né, que passou pra gente, o episódio 4, eu tô começando a acreditar numa observação que eu havia feito antes, quando tinham anunciado a personagem da Linda Hamilton, que é a Dra. K. Eu antes acreditava, né, antes de assistir a série e tudo mais, que a Dra. K, ela ia ser uma cientista, uma militar que não seria do mal, né? É claro que eu estava enganada nisso daí, ela é do mal. Só que o argumento que eu utilizei pra isso é que você não poderia ter 2 militares, né, 2 cientistas com a mesma função, tipo, 2 pessoas que é do mal, 2 pessoas que culpam a Eleven de tudo. Com base nessa observação, eu acredito que o Sullivan, que é aquele general, né, que tava aparecendo em alguns episódios, depois do ataque que rolou, né, ele também sofreu umas queimaduras ali, toda aquela coisa. Eu acho que ele vai começar a perceber como ele está passando dos limites, como os militares estão passando dos limites, porque afinal de contas a Eleven não tem culpa disso. Como eu havia afirmado, né, em outras teorias do Plantão Geek, eu acredito que até o final os militares eles não vão ficar 100% contra a Eleven. Em algum momento vai surgir algum oficial que eu achava que era a Dra. K, mas pode ser muito bem o Sullivan, falando pro pessoal que a Eleven não é o problema, que eles têm que se unir pra enfrentar outra coisa, outro problema que é muito maior. E como eu falei, eu acho que o Sullivan pode muito bem cumprir esse papel e meio que se redimir nessa questão, né? Ele pode ser o contraponto da Dra. K, digamos assim, porque a gente precisa de um contraponto, gente. Não dá pra criar esse estereótipo meio burro e culpar 100% a Eleven, não por muito tempo. A gente precisa de um contraponto e eu acho que esse contraponto vai vir do Sullivan, tá? Seguindo aqui com a nossa sequência, né? Enquanto toda essa treta estiver acontecendo aí, a gente tem que saber da Holly e da Max, né? Qual que vai ser a dessas meninas? Bom, nitidamente elas estão tentando buscar alguma fuga de Camazotz, né? Alguma coisa assim pra elas conseguirem escapar. E vamos nos lembrar aqui que o Mike, lá no primeiro volume, ele deu um foreshadowing muito interessante pra gente, ou seja, uma pista sobre a narrativa, né? Bem camufladinha ali num discurso, falando que a Holly, a heróica, que é a personagem que ele criou ali pra Holly, né? Ele até dá um bonequinho pra ela e tudo mais. Ele fala que a Holly consegue abrir portais pra lugares que ela focaliza ali na cabeça dela, né? Que ela mentaliza. E eu acho que é justamente isso que está acontecendo nessa cena específica aqui com a Holly.
Eu acredito que a Max deve ter mostrado isso pra ela, né? Afinal de contas, a Max, ela passeou aí nas memórias à vontade, então eu acredito que ela deve ter certo domínio de como funciona Camazotz. O mais bacana aqui, gente, é as referências a Alice no País das Maravilhas, né? A gente tem uma referência nítida aqui nesse take, parece a Alice olhando a toca do coelho, né? Lá embaixo. E temos também a referência de Alice através do espelho, que é a sequência literária ali de Alice, nesse momento que as duas entram na porta e saem no espelho da casa da Holly. Gente, Alice através do espelho. Ó, tá até no nome. Tá até no nome do livro, você consegue perceber da onde que tiraram essa ideia pra Stranger Things, né? É claro que isso não vai durar muito tempo, né? A gente tem esse take aqui do Vecna na chuva, olhando através de uma janela, que eu acho que é a casa dos Wheeler, tá? Então ele vai perceber essas coisas que as meninas estão fazendo, o que vai fazer elas fugirem, né, ali pra caverna, totalmente com medo do que tá rolando. Mas assim, o Vecna, ele não vai parar as meninas só correndo atrás delas. Pra ele prender elas em Camazotz, ele precisa acabar com a influência da Max ali na Holly. Ou seja, pra ele matar a Max, ele tem que destruir o corpo dela. E é por isso que ele vai atacar o hospital, que a gente já vai analisar alguns takes referentes ao hospital, né, como eu falei. Mas caso você esteja se perguntando, né, do porquê que tava rolando aquele ataque no hospital, né, por que ia acontecer tudo aquilo, eu acredito que é porque o Vecna sacou o plano das meninas e decidiu atrapalhar o plano das meninas, destruindo o corpo da Max. Porque se ele fizer isso e a Max sair de Camazotz, ela morre, gente, porque não vai ter corpo pra voltar, entendeu? A Holly não. A Holly, se ela sair de Camazotz, vai acontecer isso daqui. Esse take aqui que vocês estão vendo, que agora finalmente é possível a gente saber que é a Holly caindo aqui de fato, e ela deve parar diretamente no mundo invertido, né, gente? Até porque o corpo dela está lá, né, tá preso naquelas vigas, igual o Will tinha visto em uma visão. Mas isso não vai acontecer antes do Vecna dar um grande apavoro na Holly, porque temos esse momento aqui da Holly sozinha na casa dos Wheeler, e finalmente o senhor fulano, né, o Mr. Watsit, vai se revelar completamente pra ela. Ele vai virar o Henry e eventualmente virar esse monstro, né, o Vecna, pra assustar a Holly completamente e aí sim mandar ela pro mundo invertido, tirar ela de Camazotz, né. Aí é bom a gente comentar aqui que a paleta predominante na casa dos Wheeler tem aquele amarelo solução, sim, só que a gente também tem muito contorno em vermelho, que é justamente pra remeter o perigo que o Vecna representa, né. Principalmente nesse take aqui, ó, quando ele já tá transformado, olha quantos tons de vermelho a gente tem aqui. Tem um amarelo bem lá no fundo, só que nitidamente o acordo cromático predominante aqui é o vermelho. É o vermelho do perigo. Tem alguns tons claros de vermelho também que pode remeter à coragem, tá? No caso, a coragem pode vir da Holly, que deve estar dividindo a mesma cena aqui que ele. Mas finalmente, vamos falar do ataque do hospital, que a gente já trouxe aqui no vídeo umas 3 vezes? Vamos analisar isso, né? É importante a gente notar que temos 2 takes diferentes de um ataque. Temos esse momento aqui, ó, que os Demodogs estão todos correndo e percebam que não tem ninguém no corredor. Ou seja, esse ataque aqui não é o mesmo que este momento que o Demodog tá passando perto da Vicky, né, aquela namoradinha da Robin. Isso porque não tinha ninguém aqui do lado, né, gente? Ou seja, são takes muito semelhantes colocados no trailer pra gente achar que é uma sequência, sendo que não é. É um momento diferente, num lugar diferente do hospital. Mas é claro, né, eles fazem assim no trailer pra você achar que o Demodog vai atacar a Vicky, né? De qualquer forma, vai rolar esse ataque sim no hospital, a Vicky vai olhar isso, vai presenciar, ficar assustada. Enquanto isso, ali no fundo, a gente tem a Robin com 2 militares. Uma coisa que eu achei curiosa é que o Demodog passa reto na Vicky, né? E ele vai direto atacar os militares. E assim, eu não acho a Vicky tão protagonista, gente, pro Demodog passar reto dela. A Robin e a Vicky vão sair de boa desse ataque aí. E eu acredito que é porque o Will pode ter um papel nisso, tá, gente? Afinal de contas, o Will tem controle da mente colmeia. O que impede ele de garantir a segurança dos amigos? Pode ter a ver com aquela cena que a gente viu antes da Robin ir pro ataque no hospital. Ela pode ter ido lá justamente porque ela ficou sabendo que ia ter um ataque no hospital. Até
através do Will, através do controle da mente colmeia, né? Então você vê que essa cena aqui com certeza antecede o ataque do hospital, como eu falei. E é claro que vai ser um momento de tensão muito grande, né? Porque o Lucas também vai estar no hospital ajudando a tirar a Max dali. É nessa que a gente fica sabendo novamente, né? O Vecna quer destruir o corpo da Max. Só que o Lucas, a Robin e a Vicky vão conseguir tirar a galera ali com segurança. Eu acho, inclusive, que a mamãe Karen, ela vai ser retirada em segurança também de alguma forma, tá? Eu não acho que ela vai morrer no hospital, antes que me perguntem. O Ted Wheeler, talvez, porque ele tá numa situação pior ali, né? O cara tá em coma. Mas a Karen, talvez os caras consigam sair com ela ali a tempo. De qualquer forma, esse ataque aí vai ter a cobertura do Will e eles vão conseguir tirar a Max do lugar em segurança para que ela possa acordar do coma em segurança. E eu creio que a Max deve acordar no episódio 6, tá, gente? Só lembrando aqui. E por último, e não menos importante, a gente tem mais 2 takes do Vecna que eu não consegui encaixar em sequência alguma, mas que são esses aqui que eu achei bem interessante por conta da paleta amarela muito forte que tá presente aqui. Aqui parece que a gente tá naquela região onde os corpos das crianças estão, sabe? Parece muito a estrutura daquele lugar. Então a minha observação para esses takes, infelizmente, é apenas isso, tá, gente? Porque por conta dessa paleta muito diferente, eu não consegui encaixar em alguma sequência. Mas agora, gente, eu quero saber de vocês, né? O que vocês acharam da análise? Eu sei que ficou grande, tá? Porque o material bruto aqui tá com quase 1 hora. Então deve ter ficado grandinha, com certeza. Eu quero que vocês comentem aí embaixo qual que é o momento desse segundo volume que vocês mais estão empolgados pra ver. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta também de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!